Boa noite, amigos do Canelada. Vitória corintiana sobre o São Paulo, dentro do Morumbi. E ó, com aquela história do futebol. O São Paulo foi melhor, teve mais chances, mas o Corinthians foi mais eficiente. 2 gols do Adson. Aí teve Renato Augusto sendo decisivo, Roger Guedes sendo decisivo e sempre ele, Cássio sendo decisivo. Boa noite, velho Vamp, Piperno, Bernardo Ramos, Fausto Favara. Velho Vamp, eu já vou passar pra você que tava comentando o jogo, tá rindo à toa, porque além de ter ganhado o clássico, vai me arrancar R$200 hoje, que você apostou no Palmeiras, eu apostei no Flamengo. Já te pago, a carteira tá aqui. Mas antes, vamos falar do Corinthians, Vamp. Porque eu queria muito conhecer o animal que ameaçou o Cássio um dia. O cara que mandou mensagem pro Cássio, ameaçando ele, a família. Porque ele sempre cresce, ele sempre decide e ainda tem animal que questiona o Cássio, Vamp. Boa noite, nosso querido Tico Pilhado, né? Piperno, Bernardo Ramos. Boa noite, Fausto Favara, que tá triste também. Boa noite. Temos um debate hoje. Perdeu. Faz parte, tamo bem. Tem uma bancada aqui que tá meio triste, né? Os flamenguistas aqui e tudo. Mas vamos falar de São Paulo e Corinthians. Ó, em termos de resultado, bom ganhar um clássico. Quebrar um tabu de 6 anos. Quebrar um tabu de 11 jogos que não ganha no Morumbi. Agora, vamos falar do jogo. São Paulo foi melhor. Foi melhor. O Corinthians teve um aproveitamento no primeiro tempo de 2 oportunidades com o Adson. Fez um belo passe do Renato Augusto pro Wagner, cruzou. O segundo gol do Corinthians, né? Toda a defesa do São Paulo comeu mosca, né? O Roger Guedes dá um belo passe. Quando ele faz 2-0, ele recua. Recua todo. O São Paulo pressionou. Achei até que o São Paulo merecia o empate pelo que fez no segundo tempo. Bola na trave, a bola sempre beirando ali a área do Corinthians, né? Um time que tem Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto não pode tomar a pressão que tomou, né? Terminou o primeiro tempo confortável, 2-0. Poderia ter usado esses jogadores para um contra-ataque, né? E entra o Romero para marcar, né? O Roger Guedes recua demais, o Yuri Alberto sai do jogo, o Paulinho voltando de contusão também entra, recua, o Juliano entra, recua. Ficou ali, parecia uma muralha da China, mas uma muralha da China frágil. Que o São Paulo chegou a todo momento, nos últimos 2 minutos, quase o Luciano empata, né? Foi bom para quebrar o tabu, Tico. E também na tabela. O Corinthians vai classificar ali, provavelmente vai ser no grupo Corinthians e São Bento, mas o futebol, se for isso aí para a temporada, quando abrir uma vantagem, você tentar buscar uma solução melhor, um futebol melhor com uma vantagem grande e recuar o time todo. Ficou o Gil, o Balbuena e o Cássio ali, né? Mas já é algo meio recorrente no Corinthians, né, Vamp? Entra treinador, sai assim agora nos últimos anos. Ele ganha, não se incomoda, recua. né? Não, é isso assim, tá feliz. Se perguntar pro corintiano agora, tá todo mundo comemorando que ganhou um clássico diante do seu rival, quebrou um tabu de 11 Fora jogos, de casa. Fora de casa, tudo. Mas ele tá falando assim, a temporada não se resume só a esse jogo. Não só isso. Então tem que pegar os erros de hoje, o que aconteceu no próprio primeiro tempo, no segundo tempo, e corrigir para a temporada, porque para a temporada não vai ser o São Paulo que vai ser o grande rival para as conquistas, né? Tem que começar a olhar o que aconteceu ontem, o que viu ontem no jogo Palmeiras e Flamengo. Por isso que essas 2 equipes estão ganhando títulos aí a todo momento. Piperno, a gente fala do Corinthians, né? É o atual líder geral do Campeonato Paulista, né? Chegou na final da Copa do Brasil no ano passado, chegou ali a assumir a liderança do Brasileirão no ano passado, mas é um time que ainda não joga o que pode jogar, né? Porque você vê esse Corinthians, foi o que o Vamp falou, a gente tem um time que tem Yuri Alberto, Renato Augusto, Roger Guedes, uma baita zaga, bons laterais, e esse Corinthians, o Duqueiroz, que também joga um bolão, esse time é bom ganhar clássico? Mas esse Corinthians, será que ele vai ser melhor esse ano? Será que ele vai jogar melhor esse ano? Porque muito se falava do Corinthians do Vitor Pereira. Tá chegando, mas não joga bem. Vitor Pereira não tem nada demais. O Vamp é um dos grandes críticos do Vitor Pereira, deve ter rido à toa ontem. Tem mais ainda. Agora, e essa situação Falta mais do Corinthians? 7 dias para ele dar alegria para vocês. Tá falando do Mundial? Sei, você que lembrou aí. Não, a gente vai chegar lá. Eu vou ter que pagar 200 pra ele hoje, mas tudo bem. Vamos chegar lá. Agora, Calma. esse futebol do Corinthians dá pra ser melhor esse ano, né, ô Piper?
Boa noite a todos, um abraço aos colegas. Estava rindo aqui, inclusive, com o Vamp. Você tá rindo à toa ultimamente. Não, até o Ibis ganhou. O Ibis ganhou o 4º jogo invicto do Ibis. Pelo amor de Deus, né? Bota Meteu a ordem na 3 a 1. casa aí, Tico. 3 a 1. Bota a ordem na casa aí. Vai, Tico. 3 a 1. Mas tudo Quem isso. quer saber disso? Mas tem uma Acabou analogia, dando Corinthians e São Paulo. mas São tem Paulo. uma relação entre Corinthians e Ibis. O Corinthians fora de casa, principalmente em clássico, era o Ibis. O Corinthians era saco de pancar todo mundo. Tá vendo? Ele guardou a cereja. Não, ele sempre Ele quer guardou criticar. a cereja. Os caras ganham o clássico no Morumbi. Chama os caras de Ibis. Assume a liderança geral. Me deixou molhar o bico. Mas você porque é eu tô ridículo. dizendo o Fábio seguinte, Piperno chama Corinthians de Ibis. Não, eu tô dizendo o seguinte, prestem atenção no tempo verbal. Eu disse que era o Ibis. Já não é Corinthians mais era depois de só- hoje. Claro que não. Hoje foi um resultado excepcional, quebrou um tabu. O Corinthians não vencia o São Paulo no Morumbi há muito tempo. E o Fernando Lázaro tem um belíssimo retrospecto se a gente computar todas as interinidades dele. O Corinthians tem um problema que eu acho que desconfio. Não tenho certeza absoluta em relação a isso, mas que se tornou cultural nos últimos anos. É o Corinthians que conta lá com a sua torcida, sufocando o adversário, pressionando em Itaquera. Aí o Corinthians sai de Itaquera, o leão de Itaquera vira lá um gatinho angorá jogando fora. Corinthians fora de casa, foi assim com o Silvinho, foi assim com o Vitor Pereira, com os antecessores. Coisa não fazia resultado nenhum fora. Agora parece que está mudando um pouco isso. É claro que é um pouco prematuro, é começo de campeonato, é começo de trabalho de um novo técnico. Mas veja, eu acho que ele tem mais coragem, pelo que eu vi nas interinidades dele, e mais do que isso, que eu comentava com o Vampeta. O Corinthians ele tem alguns problemas de alguns jogadores que não conseguem ter sequência. Renato Augusto e o Maicon. Se o Corinthians conseguir, Pilhado, que esses caras tenham sequência, que não se lesionem com tanta facilidade. O Renato Augusto, a gente sabe que é um cara mais veterano, é um jogador para eventos especiais. Veja, o Corinthians tem o meio-campo com Vera, teria o meio-campo, né? Com Vera, Maicon e Renato Augusto. E do Queiroz ainda pra jogar. Exatamente, do Queiroz. Mas o Du não conta, Isso aí é pra pouco. pilhador. Mas é bom jogador. Não tá jogando nada. Ah, mas ele é bom jogador. É que você tava lá, Ele pode estar numa... tomando tava um de férias. bronze, entendeu? Não tá Mas o jogando ano nada. passado do Queiroz foi muito bom. Ele já foi vendido, tinha que ter ido embora já, entendeu? A questão é Hoje até tá quando ele vai ótimo, ficar. tá Esse muito bom. Corinthians que a gente está vendo hoje, não vai ser o Corinthians do segundo semestre. Perfeito, Que perfeito. é de quando realmente. A gente sabe que o Corinthians vai se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista, primeiramente. Mas tem uma outra coisa fundamental no jogo de hoje em relação a isso que você falou. Eu acho dor de barbada que o Palmeiras vai fazer a melhor campanha. E tem um jogo a menos, se ganhar um jogo a menos... É contra o na quinta Mirassol. rodada já É vai contra ser- o Mirassol Sim, fora. fora. Aí ele chega a 11 pontos. Se ganhar. Mas assim, a tendência é que Corinthians e São Paulo disputem o segundo lugar e o outro vai ser o terceiro. Então o Corinthians hoje, ele abriu uma vantagem. Ele ganhou de São Paulo fora. Então ele é candidato a ser o segundo. E nesse sentido ele recebe, caso isso se confirme, depois lá na frente ele receberia o São Paulo numa eventual semifinal. Então é importante a gente ficar de olho nisso. Mas vamos lá, o que é passar ileso por um vexame, né? É se classificar à semifinal. Quem se classificar à semifinal do Campeonato Paulista, beleza, pagou a quantia ali no Campeonato Paulista. É óbvio que uma eliminação para um rival é desagradável, mas tem que chegar pelo menos à semifinal. Concordamos todos que esse Corinthians vai chegar à semifinal do Campeonato Paulista, assim como o São Paulo também deve fazê-lo, né? E o Palmeiras e tal, aquela coisa toda. Concordamos também que o Corinthians deve passar pela primeira fase, a fase de grupos da Libertadores da América, tá certo? A questão é, esse Corinthians não existirá mais no segundo semestre, porque o do Queiroz vai embora. Eu gostei da solução hoje, falando sobre o jogo propriamente dito, em que o Fernando Lázaro coloca o Renato Augusto mais à frente e traz o Roger Guedes para o lado esquerdo. É assim que o Renato Augusto rende mais. O Renato Augusto não pode ficar correndo atrás de lateral do time oposto, né? Falando isso sobre o primeiro tempo, né? Porque ofensivamente o Corinthians no segundo tempo inexistiu e está tudo certo. Vencia o jogo por 2-0, limitou-se ali a bloquear as investidas do São Paulo. Mas, assim, eu acho que o Lázaro teve o mérito hoje que foi justamente fazer isso. Deixar o Renato Augusto sem aquela preocupação de ficar marcando o tempo todo, de ficar jogando como anjo da guarda de lateral. Ele não fez isso, ele jogou mais à frente e aí tinha toda a liberdade para movimentação. E repare só, Piperno, Fausto, Vampeta, Thiago e amigos. Ele sai de dentro da área no lance do primeiro gol, ele sai...
abre espaço para a entrada do Adson e aí o Fagner vem para fazer o cruzamento. É tudo sobre ocupação de espaço. Não necessariamente aquele jogador tem de ficar ali. Não, o Yuri Alberto é camisa 9, ele tem de ficar na área. Não, o Adson está jogando ali mais atrás, hoje foi um pouco diferente o posicionamento dele, não pode entrar na área. Não. O negócio é ocupação de espaço. O Renato Augusto recuou para dar o passe, serviu lá o Fagner, que fez o cruzamento perfeito para o gol do Adson. O segundo gol foi o Alan Bansa na defesa do São Paulo. Né? Você vê a estrutura da defesa do São Paulo. Até do goleiro. Goleirão todo ali mundo, também. Todo mundo falhou. Eu achei bem fraco. Todo mundo falhou. Assim, você pega, por exemplo, o Orejuela. Aliás, o que faz o Orejuela no São Paulo? Quem é o pai dessa criança? Né? Seria legal se manifestar, tá certo? Mas o Orejuela tá fora de posição. Aí o Arboleda sai da posição dele para tentar dar o combate ao Roger Guedes. E aí o Alan Franco vem lá do lado esquerdo da defesa. Ele impedimento, dar ele pediu ali. Ele pediu, acho que bola fora. Pediu bola fora. E aí o Roger Guedes faz toda a jogada pro gol do Adson. Não tinha um zagueiro na área, gente. Um problema de posicionamento defensivo. Então foram 2 vacilos do São Paulo que custaram a vitória. No segundo tempo, não. O São Paulo foi muito melhor e mereceu o resultado. Posso mandar 2 alôs? Virou turma da Xuxa? Olha lá, ó. Virou turma da Xuxa. Você vai ficar mandando beijo. Pra fechar com Vai, manda logo. É que no meu prédio, os pequenos Bernardo e Lele estão assistindo ao programa. Olha aí, ó, virou turma da vendo? Xuxa. Que beleza. Beijo. Então aí, um beijo do Bernardo, só assim, que eu não concordo assim, por exemplo, assim. Eu sou muito a favor daquilo, ó, vender o jogador e entrega a mercadoria. É isso aí. Principalmente se for curto. O Hendrick não. O Hendrick foi vendido, vai ser entregue daqui a 1 ano e meio. Pra mim já tinha que ser entregue. O Duqueiroz, eu até entendo hoje que o Maicon não tá lesionado e o Fausto Vera. Mas quando o Fausto Vera e o Maicon, se tivesse inteiro, eu deixaria o Duqueiroz no banco, porque você não vai contar mais com esse jogador. E aí você bota já outro, já pensando. É isso que o Palmeiras tá pensando em arrumar alguém pra vaga do Danilo. Você dá ritmo pro cara. Não, aí você vai contar com um cara que você não vai ter ele quando começar o que você mais precisa, que é a Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Nacional. O Campeonato Paulista é para isso, você arrumar esse cara pro lugar dele. Até entendo no jogo de hoje, porque o Maicon não tá e o Fausto Vera tá, os dois estão lesionados. Mas, uma suposição, se tivesse os dois inteiros, o Duqueiroz ainda ia sair jogando junto com o Renato Augusto. Ele tá jogando. Primeiro, boa noite, rapaziada. Boa noite, Fausto. Ele tá jogando todo jogo, Vamp. A gente tá fazendo todo jogo. Ele tá jogando todo jogo. Ele tá indo muito mal. Ele não tá indo bem. O Duqueiroz não tá jogando nada. E tem 2 perigos com relação a você não liberar o cara. É ele arrebentar e depois a torcida cobrar porque ele vai embora. 2, é ele não jogar nada e dá nisso. Você não encontra um substituto. 3, tem uma lesão e você entregar a mercadoria mais O que aconteceu com o Luizão, que Deus ele me perdoe. sempre cita aqui. 4, tirar o ritmo do outro que pode estar jogando. E quebrar a cabeça do treinador que vai ter que pensar. Então, realmente, eu também... Eu não digo nem pro jogo de hoje. O jogo de hoje, tudo bem. O Fausto Vera e o Maicon estão lesionados. O Campeonato Paulista é um grande laboratório pro Fernando Lázaro fazer isso. Agora, o jogo de hoje não fugiu da característica do Corinthians. O Corinthians tem esse jogo mesmo. O Corinthians fez o resultado e o Corinthians gosta de ganhar no desespero o jogo, né? Só que eu fui injusto. Eu falei durante o início da temporada aí que o Corinthians estava sofrendo de Renato dependência. Não. O Corinthians sofre de Renato dependência e Cássio dependência. Porque e os 2 veteranos, hein, Vampeta? Os 2 veteranos. E a gente pode observar, o Cássio está tendo sequência, nesses últimos 2 jogos, ele teve sequência até o final do jogo, o que é algo raro pro Renato Augusto. E no segundo tempo, o Renato praticamente desaparece. Mas é a questão física do Renato. O Renato não aguenta. O Renato é um jogador, para mim, talvez seja tecnicamente um dos melhores do futebol brasileiro. Talvez não, tá entre os 3 melhores do futebol brasileiro. É um jogador extraordinário, mete a bola onde ele quer, bate de uma maneira impressionante na bola. Só que... Tecnicamente, eu só coloco ele atrás do Arrascaeta. Eu também, eu acho que ele... Tecnicamente. E olha lá, viu, pra ser bem sincero... Tecnicamente, sim. Gente... Técnica. Mas tá falando... Isso é questão subjetiva. Tá falando agora? Você tá falando agora? Não, tecnicamente. Agora ele tá atrás de muita gente. Não. Dudu, Veiga... Mas você acha que durante a carreira? Não, tecnicamente. Sim, eu digo, tecnicamente pra mim, ele só tá atrás do Arrascaeta. Ao longo da carreira, assim, você tá pesando a carreira dele ou não? Sim, no geral. geral. Eu coloco ele à frente. Eu acho o Renato um jogador assim... Melhor que o Arrascaeta? Eu acho. Não, eu tecnicamente acho. eu não acho.
Eu acho o Renato... eu olho o Renato... É o seguinte, no auge de cada um. No auge de cada um. No auge. No auge de cada um, eu coloco o Arrascaeta. É um negócio assim impressionante o que o Renato Augusto joga. A gente vê ele em campo, quando a gente tá no estádio, você fica impressionado com o Renato Augusto. O Renato Augusto me nunca lembra fez em aqueles Copa caras do Mundo o que o Arrascaeta fez no jogo contra a Gana. Mas o Renato Augusto vestiu a camisa na seleção brasileira, o Renato Augusto teve mais oportunidades na Europa. Talvez ele optou por algumas coisas que não deveria ter optado. Belo segundo tempo. É um jogadoraço. O Renato Augusto é um jogadoraço, gente. Mas são dois jogadores de altíssimo nível ali. Agora, uma pena ele não estar no seu melhor momento físico e a idade pesa também.